Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, então, mais uma vez com vocês para mais um dia de estágio, tá? Esse vídeo nosso, pessoal, é para o dia de amanhã, porém eu já vou postar hoje, porque às vezes tem alguém que já quer aí ir adiantando o relatório de estágio para amanhã, porque tem algumas pessoas que dizem que querem levar o relatório lá amanhã, né? Ou vai fazer lá amanhã e já vai estar aproveitando para poder assistir o vídeo, a videoaula de amanhã. Pessoal, assim, qual que é o tema que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje? Hoje, pessoal, eu quero falar sobre as ISTs, tá? Antigamente chamava-se DSTs, hoje é ISTs. O que significa, professor? ISTs é infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Essas infecções, pessoal, antigamente falava doença, né? Por isso que falava DST. Hoje fala infecção, porque assim, nem toda infecção ela chega a ser uma doença, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa ele tem ali o vírus, né, por anos, a infecção por anos ali no seu organismo, porém não desenvolve a doença, tá? Qual as doenças mais comuns sexualmente transmissível que a gente conhece? Primeiro lugar, HIV, que todo mundo tem medo, né? Ah, porque tem HIV, tem a AIDS, desenvolveu a AIDS, aí é um paciente que vai morrer, né? Na verdade, não é bem assim, porque hoje em dia já existe tratamento, né? Desde que seja feito o seu diagnóstico e a pessoa ele faça o acompanhamento certinho, ele vai viver igual uma outra pessoa que, né, tem aí uma vida normal, né? Um tempo de vida normal. Desde que o tratamento seja correto, né, pessoal? O que é o HIV, então, pessoal? HIV nada mais é do que uma doença sexualmente transmissível, né, que já está conhecida há muitos anos e que pode causar grandes efeitos na vida da pessoa adulta e também do feto, do bebezinho que gera uma mãe portadora, né, do HIV. Qual que é o modo de transmissão do HIV? O modo de transmissão, pessoal, é somente por via sexual, né? Ou então por via sanguínea. Exemplo, utilização de objetos pérfuro-cortantes, né? De alguém contaminado, outro utilizou, pode então estar contaminando aí. E também ao nascer, né? Uma mãe portadora de HIV, por ela ter o HIV, não vai fazer com que o bebezinho dela tenha esse HIV, né? A não ser que não seja descoberto antes e aí na hora do parto essa criança ela pode se contaminar, tá? Uma mulher portadora de HIV, se ela tiver aí gestante, desde que ela faça o acompanhamento certinho, ela faça todo acompanhe o protocolo aí de maneira correta, ela tem assim uma probabilidade muito grande desse bebezinho dela que vai nascer não ser portador também do vírus, tá? O que o profissional da área de saúde, pessoal, ele deve fazer? Primeira coisa, ele tem que tratar o preconceito que existe, o preconceito cultural que existe dentro de nós, né? E dentro também da sociedade em si e da própria pessoa portadora do HIV, né? Às vezes a gente fica sabendo, nossa, você viu aquela pessoa ali tem AIDS, por quê? Ou aquela pessoa tem HIV. Nossa, você viu aquela pessoa ali saiu com alguém que tem HIV, será que não tá também? Na verdade, assim, pessoal, esse preconceito é um preconceito cultural, porque nós crescemos ouvindo falar sobre HIV, né? Sobre pessoas que morriam da AIDS, né? Sobre pessoas que desenvolvia a AIDS e acabava morrendo, né? Mas porque antigamente eles não tratavam, né? E a situação, então por isso era mais complicado. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o HIV, o vírus do HIV e a doença da AIDS, antigamente era considerado só uma doença dos homossexuais, porque eles achavam que a transmissão era feita somente por via de sexo anal. Então eles achavam assim, não, só os gays que têm o HIV. Portanto, conforme foi passando o tempo, foi se evoluindo, né, e foram observando que não era bem isso, que qualquer pessoa poderia adquirir o HIV, né, por relação sexual, que é a mais comum, e também por compartilhar aí objetos pérfuro-cortantes, né? Então, assim, pessoal, a gente tem que tirar o preconceito, utilizando aí
um exemplo, uma pessoa que utiliza o mesmo copo que alguém que tem HIV ou tem a doença já em si, que é a AIDS, eu posso me contaminar? Não, né? Beijo na boca pode contaminar? Não, né? Aperto de mão? Não. Abraço? Não. Usar a mesma roupa? Não. Somente então por via sanguínea, né? Ou por via de relação sexual, tá? Então nós temos que fazer essa orientação para o uso de preservativos, né? Sempre em todas as relações sexuais aí, profissionais do sexo. Ah, sim, pessoal, só para lembrar um pouquinho. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, sabe qual que é o grupo que mais tem apresentado todas as ISTs, mas principalmente HIV também, né, que é o tema que a gente está falando aqui um pouquinho, são o grupo dos idosos e das mulheres casadas. Ah, por quê, professor? Porque a mulher casada, ela tá saindo, tá traindo o marido? Não. Porque o que acontece? A mulher, depois dos 40 anos, ela tem, assim, uma diminuição da libido, né? Aí ela já tá fazendo a menopausa, ela fica uma mulher nervosa, uma mulher brava, acaba aí brigando com o marido. O que acontece? O marido, ele acaba saindo, às vezes, né? Aí por fora, mantendo relação sexual desprotegida com outras pessoas portadoras, né, do vírus, do HIV, e aí acaba trazendo para casa. E também, lógico, mulheres também têm a mesma situação, não é? É um exemplo clássico só de homens, só para vocês terem aí um exemplo. E os idosos, por que os idosos eles têm aumentado, então, a presença aí de ISTs neles? Porque, pessoal, de uns anos para cá, foi aí inventado e conhecido pela população, né, as famosas medicações para fazer com que o homem, né, idoso tenha aí a sua ereção, né? E aí através da ereção que os idosos eles estão conseguindo ter através dos remédios, dos azoizinhos aí, eles estão conseguindo manter relações sexuais, né? E aí acaba fazendo com que esses idosos eles, né, se contaminem mais, né, eles tenham, né, mais oportunidades de sexo, acabando então se contaminando. Pessoal, outro assunto que eu gostaria de falar com vocês, então agora, sobre outra doença, é as hepatites. A gente já falou num dia de estágio sobre as hepatites. Porém, pessoal, tem a hepatite B e a hepatite C, que é a mais comum aí entre a população, né? E como eu falei lá no outro vídeo, e essas hepatites, pessoal, elas também são transmitidas por via sexual e por via, né, de sanguínea, né, por utilização de objetos pérfuros cortantes. Então, pessoal, assim, ela também vem ser uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá? As hepatites, pessoal, elas devem ser tratadas, né? Principalmente essas hepatites que são sexualmente transmissíveis, que são uma doença sexualmente transmissível, ela deve ser tratada por profissionais capacitados, lógico, mas deve ser também prevenida. Um exemplo, chega um paciente lá no postinho de saúde e ele fez ali um teste rápido, né? Que é aquele teste igual àquele que vocês fizeram para o coronavírus. É o mesmo sistema. É o teste que a gente faz lá no postinho de saúde para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C e também para HIV, tá? É o mesmo sistema o teste. Então chega uma pessoa lá, ele deu positivo, por exemplo, para hepatite, a gente tem que orientar ele como é feito, né, a transmissão da hepatite e o que ele deve fazer, né, para evitar aí essa transmissão para outras pessoas, tá? Pessoal, e outra coisa que eu quero falar com vocês também sobre ainda no nosso tema ISTs, quero falar um pouquinho agora para vocês sobre uma outra doença que também é super comum. E essa outra doença também existe um preconceito muito grande e acaba complicando muito a situação das pessoas que a adquirem. Já vou explicar o porquê. É a sífilis, pessoal, tá? A sífilis também é uma infecção sexualmente transmissível, né? A pessoa desenvolve aí a sífilis no seu organismo, pode
vai, né, uma gestante, uma mulher gestante vai transmitir para sua criança, desde que ela não esteja tratada. O tratamento é super simples, pessoal, é feito com a bezetacil, né, feito um esqueminha de pelo menos 6 bezetacils, que é 6 bezetacil de 1.200 miligramas cada, né, então aí tem que seguir um protocolo, mas o paciente vai tomar e vai acabar o jeito aí o ciclo da infecção em outras pessoas. Também é transmitida por via sexual, né? É transmitida também por via sanguínea e, né, ou seja, por compartilhamento aí de objetos pérfuro-cortantes, né? E aí, pessoal, a gente começa a pensar um pouquinho, nossa, professor, mas por que a sífilis é uma doença que ela pode acabar prejudicando a pessoa até no futuro? Imagine só que eu, né, fui portador de sífilis há 10 anos atrás, beleza? Só que daqui 20 anos, né, ou mais 20 anos, ou hoje, por exemplo, que já passou 10 anos, um exemplo, né? Nunca tive, pessoal, só um exemplo. Eu faço o teste rápido. No teste rápido, ele vai dar o positivo, né? E aí eu vou começar a pensar, puxa vida, mas, né, será que eu tô ainda com essa doença? Como é que é? Não é? É que, na verdade, a sífilis, ela fica um marcador, fica uma memória no nosso sangue contando que a gente já teve a infecção, né? Então, assim, se não tiver um acompanhamento adequado, o que acontece? O paciente, ele acaba... cada lugar que ele passa, ele tem que começar aquele processo tudo de novo, do tratamento, sendo que aquela sífilis que ele teve já foi uma sífilis tratada, né? Porém, pessoal, a gente também deve fazer as orientações, principalmente com os jovens, né? Que hoje em dia eles têm uma dificuldade maior na utilização do preservativo. E infelizmente a vida sexual hoje, quanto o tempo mais está passando, mais cedo os jovens eles estão iniciando a vida sexual. E através dessa iniciação precoce aí da vida sexual, às vezes eles não têm utilizado os preservativos, né? Não têm feito de maneira correta a prevenção e acabam se contaminando e contaminando outras pessoas, tá? Porque infelizmente a gente não consegue ver aí pela cara da pessoa se ele é portador de uma IST ou se ele não é portador de uma IST, tá? Então, pessoal, as doenças, né, as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns são essas, né? Profissional técnico, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, qualquer profissional da área de saúde, ele tem por obrigação de conhecer essas infecções, né? O que pode acontecer, os modos de transmissão e os modos de tratamento, né? E de prevenção também. Por quê? Nós, profissionais da área de saúde, pessoal, nós temos que trabalhar muito a prevenção. E essa prevenção, ela vem através das orientações de enfermagem que a gente faz. Imagine só que chega lá numa unidade básica de saúde um moço que ele é portador de uma IST. Se eu explico para ele como é a transmissão da IST, né, e a responsabilidade criminal que ele pode ter. Infelizmente, pessoal, a gente tem que falar um pouco, às vezes, meio pesado, porque às vezes eles continuam do mesmo jeito, né? Mas se falar sobre responsabilidade criminal que uma pessoa pode ter se ele souber que é portador de uma IST e ele transmitir para outra pessoa, ter uma relação sexual desprotegida aí, né, ele pode responder um processo, pode ocasionar um problema né, judiciário grave na vida dele. Então, assim, a gente tem que falar para eles sobre isso e explicar também o que pode acontecer na vida de outras pessoas que eles vai estar podendo espalhar aí essa infecção para outras pessoas, essa doença, né? Então, assim, pessoal, a gente sempre tem que trabalhar essas orientações de enfermagem, esse bate-papo, sabe, essa conversa, não sermos mais profissionais da área de saúde que só faz aquilo que foi lhe pedido e se a pessoa está doente eu aplico a injeção, mas eu acho que melhor do que aplicar a injeção ou administrar qualquer tipo de medicação é a gente ensinar a pessoa a não ficar doente, não deixar outras pessoas doentes, né? E através das orientações de enfermagem é o que a gente vai fazer isso aí, tá bom? E então, pessoal, acho que a nossa aula para o dia de amanhã é essa, tá?
No relatório de estágio, vocês podem escrever da mesma maneira que colocaram lá, porém hoje coloca daí sobre as ISTs, os nomes das ISTs que vocês aprenderam, né, os que foi aprendido sobre prevenção, tratamento, né, e orientações para a população em geral aí, para os portadores, né, para os jovens, tá bom? E é isso aí, tá bom, pessoal? Então tenha uma boa noite e até mais. Amanhã eu vou fazer a avaliação de vocês a partir das 13 horas, né? Eu quero que vocês deixem para mim, por gentileza, o número do telefone de vocês lá no Classroom. Pode deixar para mim lá o nome, né? Na chamada desse vídeo de hoje, pode deixar o nome. Deixe também o número do telefone para mim poder entrar em contato. Daí amanhã durante o dia, não sei que horas que eu vou entrar em contato, tá? Pode ser até à noite, porque eu tenho que corrigir os relatórios também, né? Mas deixem lá para mim, por gentileza, para mim poder entrar em contato então com vocês para a gente falar sobre a avaliação do estágio de vocês amanhã, tá bom? Então, pessoal, boa noite e até amanhã.